Boa noite a todos. Nós estamos aqui para apresentar um trabalho sobre o sociólogo Zygmunt Bauman. Os acadêmicos envolvidos nesse trabalho são Alessandra Mello, Lavínia Silva, Maria Eduarda Subitil e com a tutoria do professor Roberto. Vou falar um pouco sobre a biografia desse professor, sociólogo, filósofo e escritor polonês. Zygmunt Bauman nasceu em 1925, no dia 19 de novembro de 1925, na Polônia. Faleceu aos 91 anos em 2017. Ele era filho de judeus e aos 14 anos precisou fugir das tropas nazistas da Polônia com sua família e se refugiou na antiga União Soviética. Alistou-se para o exército, tornou-se parte da política da Polônia e serviu para a inteligência militar. Casou-se com a escritora Janina Bauman, com quem teve 3 filhas. Zygmunt Bauman foi um importante filósofo, sociólogo, professor e escritor polonês. Suas obras influenciaram os estudos em sociologia, filosofia e psicologia. Suas pesquisas foram baseadas principalmente nas questões ligadas à pós-modernidade. Zygmunt Bauman criou a expressão modernidade líquida, aprofundando seu estudo no mundo moderno, onde os relacionamentos são menos duradouros e os indivíduos são mais inseguros e autocentrados, onde a segurança é buscada no prazer imediato. Bauman percebeu que, abre aspas, as relações escorrem pelo espaço entre os dedos, fecha aspas, referindo-se à liquidez. Próximo. Bom, vou falar um pouquinho sobre a formação de Bauman. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, ele voltou para Varsóvia, onde ele conciliou sua carreira militar com seus estudos universitários e com a militância no Partido Comunista. Ele estudou sociologia na Academia Política e Ciências Sociais de Varsóvia e prosseguiu nos estudos cursando o mestrado na Universidade de Varsóvia. Em 1950, ele deixou o Partido Operário e, em 1953, ele foi expulso do exército da Polônia. No ano de 1954, ele concluiu seu mestrado e ele foi convidado a se tornar professor assistente de sociologia na universidade em que ele estava estudando. Embora ele fosse influenciado por outros doutores ortodoxos marxistas que ele estudava, ele possuía suas críticas ao governo polonês e que nessa época era comunista e rendeu-lhe 15 anos de perseguições. Por esse motivo, em março de 1968, ele foi expulso da Polônia, ele e sua mulher, por conta de diversos série de protestos que estavam acontecendo no país. Por esse motivo, ele e sua esposa foram expulsos e tiveram que sair da Polônia. E em 1971, ele foi convidado a lecionar sociologia na Universidade de Leeds, que era na Inglaterra. E ele ocupou esse cargo e ele dirigiu esse cargo até a sua aposentadoria, que foi até 1990. E além de professor, ele dirigia o curso de Departamento de Sociologia. Bauman foi um dos maiores intelectuais a dissertar sobre a chamada pós-modernidade. E por esse motivo, durante meio século, ele foi um dos maiores influenciadores
que observou a realidade social e política. Ele é descrito como pessimista que entra no coro dos que criticam a pós-modernidade. Ele era muito crítico nesse assunto. E em busca de causas no processo social, ele tinha muitas ideias do pensamento anticapitalista. Isso foi um pouquinho sobre a formação de Bauman. E ele, como a gente pode perceber, ele teve uma grande influência, né, no contexto da sociologia, que é o que a gente está estudando. Durante o resto da apresentação, a gente vai observar que muita coisa que ele falou, né, é o que acontece muito para a gente nos tempos de hoje. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as principais obras de Zygmunt. É importante lembrar que ele escreveu mais de 50 livros e 35 deles foram lançados aqui no Brasil. Apesar do sucesso dele, o sucesso internacional, ser reconhecido por sua obra Sociedade Líquida, a maior parte do trabalho do autor foi sobre a análise das condições trabalhistas e da exclusão social sobre um ponto de vista marxista, que entra muito o que a Duda já deu uma introduçãozinha, a Lavínia também falou, devido ao contexto que ele estava ali inserido, no que ele estava vivendo. Quando ele lançou em 1989 o livro Modernidade e Holocausto, ele iniciou uma linha de pesquisa que resultou em sua obra mais louvável, que é a Modernidade Líquida. Aqui a gente trouxe algumas das principais obras dele, e a qual a gente vai estar falando hoje é o Medo Líquido, que foi lançado em 2006. A gente vai desenvolver uma linha de pensamento muito legal na parte quando a gente começar a discutir sobre as ramificações. E o que ele trata nesse livro é muito ligado com o que ele também vai falar sobre a modernidade líquida, sobre esses temas que trazem a palavra líquida. Pronto. Zygmunt Bauman volta seu olhar para a modernidade tardia, sobre o olhar de quem possui grandes experiências que marcaram o século XX. Bauman, em seus estudos, conceituou 3 pontos comuns na sociedade, que é a modernidade líquida, o amor líquido e o medo líquido. Por que Bauman utiliza os seus derivativos da palavra liquidez? Por causa das propriedades e características do líquido. Isso é um ponto principal para a gente poder compreender essas teorias que Bauman propôs. E as propriedades e as características da liquidez são a maleabilidade, a fluidez e a difusão, que são identificadas nos relacionamentos de uma pessoa com a outra, com o tempo e consigo mesma, depois da modernidade tardia ou pós-modernidade. Vamos aprofundar um pouco sobre esses conceitos. Na modernidade líquida, Zygmunt criou o termo para descrever as transformações do mundo contemporâneo, no qual nada é sólido, tudo se dilui no ar. O que ele quer dizer com isso? Que a modernidade líquida caracteriza-se por uma sociedade adaptável, ao contrário da modernidade, entre aspas, sólida, onde a sociedade era coesa e estável. Na modernidade líquida, nada está fixo. A instabilidade está em todo o contexto, em toda a sociedade. E tudo pode ser adaptável, seja a profissão, os relacionamentos, a religião, entre outras coisas. Bauman aponta algumas mudanças que teriam provocado o surgimento dessa liquidez na modernidade, na sociedade, que são as empresas, que estão cada vez mais poderosas, a velocidade da mudança das tecnologias e as migrações de pessoas que geram impactos culturais e sociais. Agora vamos falar um pouco sobre o amor líquido. Bom,
O amor líquido, assim como todos os aspectos da nossa vida, eles vivem sendo afetados pela sociedade de consumo e pela tecnologia, o relacionamento também sofre isso. Então, ele também foi afetado. Bauman, ele diz, ele cria o termo para mostrar com que a conectividade e avanços de tecnologias, pessoas entram e saem com maior facilidade. Na chamada sociedade líquida, sociedade sólida, normalmente o casamento ele durava para sempre. Então, você casava imaginando que iria durar para sempre o seu casamento, escorados no amor ideal, no amor romântico. E criou-se essa crença que o ser humano ele se apaixonou a primeira vez, essa vai ser a única paixão da vida dele. No entanto, com o aparecimento da tecnologia, conectar-se com as pessoas se tornou uma ferramenta muito fácil. E se desconectar das pessoas também se tornou fácil. Algo bem mais fácil agora do que antigamente. Então, dessa forma, as relações, ao invés de serem duradouras, elas passaram a ser seriadas e constituírem um acúmulo de experiências. O que contraria é a quantidade e a satisfação das pessoas, tal como sucede produtos que consumimos. Bauman constrói suas análises concentrando especialmente na fluidez das relações humanas e no sentimento generalizado de medo. Então, ou seja, o amor líquido, com o avanço dessa tecnologia, ele criou essa ideia de que como as pessoas conseguem se conectar muito fácil por conta da tecnologia, elas conseguem também se desconectar. Por isso ele utiliza esse termo amor líquido. Agora a Alessandra vai falar um pouquinho sobre o medo líquido, que foi o tema que a ideia que a gente escolheu para se aprofundar melhor. Primeiro eu vou dar uma introduçãozinha do que era o medo pro Bauman. O medo pro Bauman é definido como a ignorância da ameaça e do que deve ser feito. Com essa ideia, ele meio que fez algumas ramificações desse medo, como, por exemplo, o medo secundário, que seria o medo que recebe um upgrade socialmente, culturalmente, que define o comportamento humano, havendo ou não uma ameaça, que mais para frente ele vai ser explicado direitinho, mais aprofundado. E um exemplo disso a gente vai ver no final do trabalho, que a gente vai apresentar uma carta, que é muito visível o que essa ideia dele. E esse sentimento, ele recebe um nome derivado, e ele pode ser explicado por uma palavra, que é vulnerabilidade. Pois a sensação de vulnerabilidade ao perigo e de segurança é facilmente desvinculado das ameaças que originam. Ou seja, é um medo deslocado da realidade, que acaba gerando uma insegurança e uma ansiedade. Pronto. O medo líquido. O medo é definido por Bauman como a ignorância da ameaça e do que deve ser feito. Para Bauman, há 3 formas do medo afligir as pessoas em nossa sociedade, que são as 3 ameaças. 1. Tendo o corpo e a propriedade. 2. A ordem social e a confiança que traz. 3. O lugar no mundo. Bauman coloca que existem 2 medos, o medo primário e o secundário. O medo primário é o medo de todos os animais, um medo real e concreto, como o medo da morte. Na sociedade líquida e moderna, há a fragmentação desse medo primário, que são nas preocupações e na vida cotidiana, sendo primordial nas escolhas que serão feitas e na organização do seu comportamento. No livro Medo Líquido, Bauman inicia sua pesquisa colocando sobre o reality show
Big Brother, para mostrar e comparar o medo que é inevitável da eliminação. Ele compara com a morte, sendo algo que você pode se distanciar por um tempo, mas que esse tempo ele é curto, porque quando vier, você não vai conseguir impedir de chegar. Por exemplo, quando ele coloca lá, quando a pessoa vai para ser eliminada, uma hora vai chegar. Muitas pessoas que estão dentro desse reality, eles fazem de tudo para não chegar perto da eliminação, mas não tem como. Quando chega, é a sua hora. Assim é a morte também. Quando ela chegar, não vai ter como você impedir, é algo inevitável. Assim como a constante preocupação com a possibilidade de exclusão. Essa fragilidade de exclusão, eliminação, medo da morte, marca e revela como as relações humanas estão deixando de ser seguras. Conforme o sociólogo esclarece, o medo está mais presente na sociedade e modernidade líquida, que elas são causadas assim de forma indireta, que as ameaças são causadas de formas indiretas, como o sentimento de insegurança, que pode ser caracterizado no medo secundário. Bauman traz duas estratégias na tentativa de minimizar esse medo primário da morte. A primeira tentativa é de tentar negar a finalidade, que é não colocar em dúvida a morte, porque é algo inevitável. Uma hora ou outra isso vai acontecer. E dentro nessa primeira tentativa, ele coloca duas subdivisões. Que a primeira são as pessoas que acreditam na continuidade da vida, que seria a parte de reencarnação, vida pós-morte. E a segunda subdivisão são as pessoas que fazem contribuição para a humanidade, que no caso seriam os autores, os professores, assim como Bauman, né, que ele, querendo ou não, ele entra nessa parte, pois ele deixou grandes obras, né, que está nos auxiliando no trabalho. Então, são as pessoas que trazem benefícios para gerações futuras. A segunda estratégia que Bauman propõe é como a pessoa lida com o medo da morte, como ela faz acontecer esse medo, como que ela age diante dessa situação. E com essa tentativa, Bauman propõe que é importante a gente afastar as preocupações com a eternidade, a partir da desconstrução, que é a maneira de compreender a fim de prevenir ou adiar a morte, porque muitas pessoas tentam fazer isso, sabe? Por exemplo, ele coloca que quando uma pessoa está com câncer ou alguma coisa, tenta remediar. Só que isso vai ser por um tempo, porque quando chegar, vai ser inevitável. Ele usa muito dessa palavra, inevitável, porque ele acredita nisso, que o medo primário é algo inevitável, uma hora ou outra vai acontecer. E dentro dessa segunda estratégia, ele coloca também sobre a banalização. E ele faz referência ao casamento, por exemplo, quando eles estão casados e acontece do companheiro vir a óbito. Ali vai acontecer a banalização, que é a pessoa vai passar de ser casado e vai se tornar viúvo. Dentro do texto, o Bauman fala muito sobre isso, sobre essas estratégias e essas tentativas de minimizar o medo primário, que seria, no caso, o medo da morte.
Agora a Duda vai falar um pouco sobre o medo secundário. O medo secundário, ele é conhecido também como o medo descolado da realidade. Ele provoca a sensação de vulnerabilidade ao perigo e de insegurança. Então, quando a pessoa se sente com insegurança, gera uma ansiedade nela também. Então, ela se sente insegura e acaba tendo uma crise de ansiedade ali no momento. E pode ser por uma situação muito complexa, como pode ser por uma situação muito simples. Então, ela sofre com esse medo. Ele é derivado enquanto norteador do comportamento. Ele leva o indivíduo a estar sempre em alerta quanto aos riscos, ou seja, uma pessoa que não sofre desse medo descolado da realidade, ela vai estar sempre em alerta. Então, aconteceu alguma situação que gera medo, ela vai ter essa alerta e vai saber como agir. Quando o medo ele está difuso, ou seja, quando a pessoa tem esse medo descolado da realidade, esse medo a mais, né? Ele pode ser encontrado em qualquer parte. Então, a pessoa pode estar dentro do quarto dela, pode estar sentindo esse medo secundário, porque ela está ansiosa e ela está vulnerável, porque isso é gerado por conta desse medo secundário. Então, todas as pessoas se tornam estranhas em potencial, ou seja, qualquer pessoa para ela pode ser estranha e pode ser uma ameaça, e por conta de que a gente nunca vai saber o que essa pessoa pode fazer, ou seja, a gente não sabe a intenção alheia da pessoa. Essas pessoas que estão com esse medo, elas se sentem seguras apenas no auto-isolamento, ou seja, elas estão bem quando estão isolados, ou seja, quando não tem contato físico com ninguém. Então, o que suprime a relação social dela com outras pessoas do seu convívio é por meio da tecnologia. Então, seria a ferramenta mais fácil dessas pessoas estarem em contato, porém não fisicamente. Então, elas vão se sentir mais seguras por esse motivo, porém, elas não têm contato social com ninguém. O que isso pode levar ela a ser afetada, né? Porque é necessário um contato social com outras pessoas para ter troca de informações, para trocar de ideias. E ela já não vai ter, mas por meio apenas de um celular ou por meio de uma televisão assistindo, como a Lavínia falou sobre o reality, né? Então, essa pessoa, tipo, ela vai apenas ter contato com alguém por esse meio, por conta desse medo descolado da realidade dela, bloquear ela por esse motivo. Completando um pouco que a ideia que as meninas trouxeram sobre o medo, com essa relação humana fragilizada, mas assim balançada, o comércio, o mercado, ele descobriu essa brecha para vender uma falsa segurança sobre aquele bem-estar da pessoa. Uma frase que eu achei bem legal, que é muito essa ideia que eu estou trazendo aqui. Você é aquilo de que gosta de consumir. Então, se a pessoa ela tem um anseio pela segurança, ela prioriza aquilo, o mercado ele vai oferecer exatamente isso, que seria hoje em dia as câmeras, o condomínio mesmo, com portaria, segurança. E se a gente pegar o exemplo do condomínio, é uma realidade ali assim alternativa, eu diria, porque simula o, a realidade, mas entre muros. Porque ali dentro a criançada brinca na rua, igual as crianças dali por fora de condomínio, de periferia e etc. Só que a vivência de uma criança de condomínio é totalmente diferente da vivência da criança que é de periferia. Aquela criança de periferia, ela está totalmente exposta ao risco.
Já a criança de condomínio, ela não tem esse risco, porque ela tá ali dentro de 4 paredes, num negócio imenso. Então, eles comercializam essa segurança como uma forma de, como eu posso dizer, um aconchego para as pessoas, entendeu? Agora a gente vai partir para a leitura de uma das cartas do Bauman. Aqui a gente trouxe o livro Medo Líquido, que foi a editora Zahar, que publicou. E esse livro, 44 Cartas do Mundo Líquido Moderno, ela possui várias cartas interessantes discernidas. E a qual a gente vai estar lendo hoje é... A Duda, por favor, pode projetar a carta agora. A carta que a gente escolheu para estar apresentando um pouco sobre a ideia que Bauman traz é a carta 29, que a gente do livro que a gente mostrou no slide anterior. O nome dessa carta é As Trajetórias Tortuosas da Fobia. Eu vou fazer a leitura e no final a gente vai discutir um pouco sobre o que está presente nessa carta. A fobia é um sentimento intenso de medo. É uma condição semelhante ao horror e ao pavor, só que inclui uma sensibilidade aumentada, uma aversão ou alegria concentrada em sensações específicas, determinados tipos de imagens, sons, cheiros, sabores e, indiretamente, certos tipos de pessoas, animais, substâncias ou situações que julgamos responsáveis pela produção dessas impressões sensoriais desagradáveis, desconcertantes, iníquas e repulsivas. Suspeitamos que entrar em contato com essas causas de fobia, portadoras dos efeitos temidos e ou das entidades ou substâncias culpadas por perpetrá-las, poderia ter consequências mórbidas, ou é justamente isso que tememos. Portanto, tentamos a todo custo não chegar perto delas, não ter um contato visual, auditivo, olfativo e principalmente tátil com esses fatores. As fobias nos persuadem a manter distância e a erguer muros impenetráveis, tecer densos emaranhados de arame farpado ou cavar fossos intransponíveis. Tudo que previna o vazamento, gotejamento ou infiltração de coisas que machucam ou causam mal-estar em qualquer lugar próximo de onde vivemos. Pode abaixar mais um pouquinho. Aí. Resumindo, desenvolvemos uma fobia quando sentimos medo. Dirigimos nossos pânicos para as coisas específicas que consideramos responsáveis pela aflição e tomamos medidas defensivas para mantê-las à distância. Isso é claro. Não é muito claro se essas coisas podem realmente nos provocar os danos que tememos. Menos clara ainda é a conexão casual entre elas e as dores que sofremos. Nossas queixas talvez sejam injustificadas, porque as verdadeiras causas talvez estejam em outro lugar. Manter longe os supostos fatores ofensivos não ajudará muito a aplacar e muito menos a eliminar nossa impressão de ameaça. De modo paradoxal, as ações que praticamos para nos salvar da tortura do medo podem ser a fonte mais eficaz e permanente de temores. Um pouquinho. Se eu puder subir só um pouquinho só. A probabilidade de que isso ocorra aumenta em paralelo à vagueza e ao... Não consigo ler. E ao caráter.
evanescente de nossas ansiedades atuais. Tudo na vida a gente pode parecer ir muito bem. Bastante dinheiro no banco, o chefe deu um sorriso amistoso ao elogiar o último projeto, sócio declara e demonstra afeto e dedicação, gosta de me abraçar e eu retribuo, meus filhos têm notas boas, por que me preocupar? Porque os dias parecem tristes e não alegres. De onde vem essa sensação de desconforto? Porque não consigo dormir tranquilamente a noite inteira e acordo cheio de sinistras premonições. Porque não consigo ir em frente e manter o sorriso. Pensando bem, esses porquês não são tão incompreensíveis assim. A conta bancária continuará no azul enquanto eu mantiver esse emprego. Mas todo dia eu abro o jornal e leio sobre novos cortes de pessoas e novos desempregados. Não consigo me sentir seguro porque não sei quanto tempo essa situação bem-aventurada vai durar. Não posso ter certeza de que amanhã ainda terei meu emprego. Meu chefe derramou-se em elogio ao meu último projeto. Mas quanto tempo dura a recordação desse sucesso? Quanto posso usufruir essa glória? Será que ainda irão se lembrar do meu projeto quando chegar a próxima rodada de fusões, reengenharias, terceirizações e contratações externas? Como de certo acontecerá? Meu sócio e eu parecemos satisfeitos com nossa parceria, mas e se ele for o primeiro a decidir que a sociedade já se esgotou, que chegou a hora de partir para outra? As crianças têm passado o largo de problemas até agora, mas quanto tempo vai durar até que se metam em más companhias? Cedam aos traficantes de drogas ou não consigam evitar os ardes molestadores de crianças. Tudo isso já seria bem tenebroso se estivesse no fim da lista de preocupações, mas o rol está longe de chegar ao fim. Aliás, haverá um fim para essa lista? Roberto Toscano, diplomata italiano e perspicaz analista do cenário mundial contemporâneo, afirma que há poucas dúvidas sobre a gravidade da crise atual, que se caracteriza por uma combinação letal entre descenso econômico, instabilidade política generalizada, questionamentos acerca de uma vitalidade dos sistemas democráticos, terrorismo e radicalização das identidades comunitárias, que muitas vezes se tornam violentas, terríveis ameaças à sobrevivência do planeta. E depois, aquele outro fator, talvez tão poderoso quanto os outros, um fator que o sociólogo italiano Ilvo Diamantini há pouco observou, o medo que os italianos sentem tem pouco a ver com a realidade. Esse medo é ocasionado pelos programas de televisão. Na verdade, quando o nível de criminalidade na Itália estava caindo, antes das últimas eleições, os canais de TV de propriedade e administração da família Berlusconi passaram a reforçar diariamente o pavor de criminosos que rondavam a cada esquina e até debaixo da cama. Isso aconteceu na Itália, mas não só na Itália. Faltam muitas coisas neste mundo, mas as razões críveis para que esperamos a chegada de problema não estão entre as coisas. É perfeitamente natural que numa outra extensão a gente sofra de fobofobia, termo cunhado recentemente por Harmon Linnon. Ou fobia das fobias, medo do medo. É o medo de sentir medo que nos assombra. Nós que somos cidadãos desse mundo moderno, líquido, sempre em mudança, confuso, desordenado e cheio de brumas, imprevisível, que abundam armadilhas e ciladas, o medo de estar com medo, e com razões absolutamente válidas para tal, aterrorizados por uma ameaça ainda mais obscura, imprecisa e difícil de localizar, mas que certamente revelará toda sua face górgona,
Seu semblante horrendo, sua força terrível e satânica quando sair das sombras em que agora se esconde. Esta é a fobia mais comum e mais angustiante do nosso século. O cerne dessa fobia é a perspectiva de estarmos abandonados e sozinhos no momento da desgraça. A medida preventiva mais ansiada e geral contra a possibilidade dessa ocorrência é a tentativa de buscar refúgio na companhia de outros potenciais sofredores da mesofobia. Dar as mãos e não soltá-las. Ficar em contato, manter contato e jamais deixar de entrar em contato. Esforço em que a maioria de nós investe mais zelo e energia, durante a maior parte do tempo em que qualquer outra de nossas incontáveis atividades rotineiras. Você se lembra do filme A Bruxa de Blair, de 1999, que anunciava o advento do século do mantenha contato ou morra? O horror que bateu, paralisou e, afinal, acabou devorando os 3 jovens heróis daquela história assustadora, reduzia-se pelo que os espectadores puderam ver. As baterias de celulares descarregadas e ao fato de eles só um pouquinho que a minha imagem tá em cima da letra, eu não consigo enxergar. Isso. E ao fato deles terem se desviado para uma região fora do alcance de cobertura da rede. É fácil imaginar o tipo de horror de uma situação dessas, porque, de vez ou outra, a maioria de nós já sentiu seu gosto amargo, pungente, mesmo que, graças a Deus, em uma versão diluída e atenuada. Por exemplo, quando deixamos o celular em casa, esquecemos de recarregar a bateria, perdemos o aparelho ou eles não é roubado. Tem gente que confessa que sair sem celular é como estar caminhando na rua despido e indefeso, duplamente humilhado pela vergonha mortal e incapacidade de fazer qualquer coisa a respeito. O que há em jogo não é tanto estar em contato, mas ter a certeza permanente de que podemos entrar em contato depressa sempre que necessário ou sempre que se deseja. Pode abaixar. É comum você resistir a interromper uma conversa face a face com um amigo para atender seu celular quando ele toca, de maneira brutal e invasora, ou quando ele vibra para chamar sua atenção. Não é verdade que o comprimento da lista de endereços do seu Facebook, disponível para mensagens de voz ou texto, lhe parece mais satisfatório do que falar com seus donos e ouvi-los ao vivo? E a qualidade mais admirada e sedutora da última sensação, o Twitter, não é uma oportunidade de sua presença ser notada por uma quantidade imensa de pessoas, em números que excedem a capacidade ou disposição de travar uma conversa significativa? Exclusão, expulsão, ser deixado sozinho, descobrir-se abandonado, jogar fora ou ser de alguma forma banido, ficar para trás ou ir longe demais, ter recusado seu pedido de admissão, fazem com que você se sinta ignorado ou não convidado. Deixarem-no esperando horas sem ser recebido, são estes os pesadelos mais comuns neste nosso mundo, bem conhecidos por sua produção em massa de excedentes e redundâncias. Bom, e com esse texto a gente consegue tirar várias coisas que durante o trabalho, a gente falou muito sobre isso. E eu gostaria de estar aqui expondo, primeiramente, para a gente começar essa exposição das nossas ideias, é que como as pessoas são dependentes da internet. E que a internet, do desenvolvimento tecnológico, tudo isso. E no texto, ele traz bastante sobre redes sociais, Twitter, Facebook, e como as pessoas vivem de aparências e números. E se a gente parar para pensar, hoje em dia é muito visível. Se a gente pegar aqui na nossa realidade, a gente consegue ver
muitos exemplos disso. E outra coisa que eu achei interessante falar é como a desinformação replicada por veículos de comunicação, ela causa uma frustração nas pessoas desnecessária. Ele colocou como exemplo a família Berlusconi, que usou as televisões, jornais, noticiários, né, para espalhar notícias de violência ali que não eram reais. E se a gente parar para pensar, hoje em dia a nossa fake news é a nossa fake news que a gente encontra em Facebook, WhatsApp. E se a gente trouxer ainda mais para nossa realidade, a gente entra mais na vacina. O tanto de fake news que a gente conseguiu no começo da vacinação e fez com que o povo ficasse assim totalmente alvoroçado. Isso fez com que essa frustração das pessoas prejudicassem ainda mais a situação que a gente estava vivendo, dessa situação delicada, né? Aliás, prejudicou ainda mais elas, porque o povo começou a falar que não era nada, o Covid não era isso, que estava todo mundo colocando. E o que, que aconteceu? Agravou totalmente o caso. Então, as pessoas com medo, entra de novo, as pessoas estavam com medo do real medo. Então, isso aí deu um choque que acabou não dando um resultado muito bom, acabou agravando o resultado. E isso é o que a Lavínia e a Duda falou durante o trabalho, que são os medos que são derivados ali da ideia do Consome, né? Bauman. Vai consumindo o que a pessoa imagina e aumenta muito mais a real sensação. E é isso, o que você falou mesmo, não só a vacina, mas qualquer informação. Aparece um fake news, já cria Um algo alvoroço. gigantesco em volta daquilo e tipo, você vai ver, não é nada daquilo que aconteceu na verdade. A realidade é muito mais simples do que as pessoas replicam por aí. Sim. Eu queria fazer um comentário, né, sobre quando ele começa a colocar os questionamentos da vida cotidiana, da família, das relações dele de trabalho. Eu achei essa parte muito interessante, porque volta no livro que ele havia escrito sobre o medo líquido, né, onde ele coloca as ameaças. Essa parte foi muito interessante do texto que a gente leu, e como ele coloca, né, a importância de desenvolver essas ameaças, porque é isso que faz a pessoa ter o medo. São essas pequenas coisas que mostram como a sociedade hoje em dia está se relacionando com, assim como ele coloca, que é o medo sobre o medo. A pessoa viver o medo e ter que conviver com o medo. Então, essa parte foi muito importante, eu achei muito válido para nossa apresentação. Outra parte que ele, na carta que a Alessandra leu, que falou muito foi sobre, que ele fala, será que eu vou conseguir algo para o meu futuro, né? E é isso da ameaça, que é o medo de perder a posição que ocupa dentro, seja de uma empresa, dentro de qualquer outra coisa que você esteja dentro da sua vida. Isso consome muito e é o que a gente falou do trabalho inteiro. Esse medo que não. Ele deve existir, só que com menos agravamento. Não dá tanta importância para ele, porque talvez, às vezes, ele nem precisava existir. É a gente que está criando ele mesmo. E E é legal a Sim, gente também colocar que entra também na parte que as pessoas criam uma realidade alternativa para fugir daquela situação de medo que ela se encontra. Entra muito também na parte que ele
também deixou bem explícito ali nos Twitters, da vida, né? A gente encontra bastante isso. Então, as pessoas Sim, acabam usando a internet como uma válvula de escape. sim. Porque é a Sim. única forma, né, das pessoas se relacionarem. Porque às vezes elas têm medo de ter o próprio contato físico com outra pessoa. Sim, a Que foi o que, interação na internet é muito maior do que fisicamente. que foi o que, infelizmente, teve que ocorrer no ano passado, né? Por conta da gente não estar podendo ter contato com outras pessoas. Então, acho que isso aumentou muito mais ainda nesse momento pra gente. E tipo assim, pode mostrar, a gente pode pegar, por exemplo, a estratégia que ele propôs no medo primário, né, que eu estava falando, que era sobre a estratégia de saber lidar com o medo. Então, assim como ele coloca que tem uma lista enorme de preocupações, então a gente precisa, né, para poder ter uma relação humana, uma relação assim de sociedade boa, é preciso saber lidar com esse medo, com essas preocupações, senão não adianta nada, né? Você vai viver com medo de qualquer jeito. Então a gente precisa saber lidar e encarar os nossos medos, né? E com a cara e com a coragem, como dizem. Sim. Acho que é isso. Tem mais alguma coisa pra falar? Bom, Eu só acredito acho. que Ah, não, pode falar, Alessandro. pode falar, fica à vontade. Não, o meu era só para finalizar, mas daí Eu ia pode finalizar também. concluir. Se quiser finalizar, fica à vontade. Não, eu só queria colocar um parêntese, né? Porque esse sociólogo ele foi muito importante a gente ter estudado, porque, tipo, ele é muito inteligente. Nossa, eu fiquei abismada como ele consegue, tipo, mesmo ele sendo uma pessoa já de idade, ter. Esse livro não é tão antigo, ele até que é novo, 2000, lá nos anos 2000. Então é algo assim que, tipo, tá acontecendo ainda. Por exemplo, a gente conseguiu é, exemplificar com coisas que aconteceram em 2020. Então, isso foi Se eu muito não me engano, o importante. livro é de 2006, não é? Eu acho que é. É por aí. Eu sei que não é antigo, não é algo velho. Então, tipo, É. é muito legal ver que uma pessoa assim, né, lá em 1990, 2000, já pensava dessa forma. Então, Já foi muito retrata importante a tanta gente ter coisa estudado. real, né? Já Uhum. fala Ainda tanta mais ele que viveu, ainda mais ele que viveu guerra grandes mundial. coisas, né? Segunda Guerra, invasão nazista, serviu o exército. Então, acho que foi sensacional. Foi um gênio. É, Cara, é bom. eu vi fazendo um parêntese agora, né? Eu vi uma entrevista que ele deu, que ele fala assim, que perguntam para ele se ele era mais inteligente que o Albert Einstein. Aí ele pega e dá risada e fala assim que não, que ele só tem mais informações. E é verdade, né? Que é isso que ele coloca, que ele tem tipo mais acesso. Ele teve mais acesso que o Albert Einstein. Então Sim. eu achei muito interessante. Nossa, muito bom. Foi bem enriquecedor pra gente. Foi. Vocês querem completar com... Nossa, vocês querem completar com mais alguma coisa? Não, eu tô tranquila. Da minha parte é só. Bom, eu gostaria de agradecer aí a apresentação de vocês, que foram muito boa, aliás. E também gostaria de estar encerrando esse trabalho, dizer que foi muito enriquecedor para o nosso currículo estudar esse sociólogo. E pode ter certeza, Beto, que a gente vai sair da faculdade e vai lembrar desse trabalho muito bom, aliás. Esse trabalho, olha, foi bem É muito bom divertido. porque a Eu gente gostei toma um bastante. choque de realidade. A gente toma um Sim, choque de realidade. E a todo sim, momento a gente consegue trazer assim, putz, eu faço isso aqui mesmo, né?
Caramba! Meu Deus, gente, eu tô vivendo a base do medo. Ele tá A minha descrevendo. Como insegurança assim? é o meu medo secundário, meu Deus. O tanto de exemplo que deu para nesse tempo que a gente está estudando, o tanto de exemplo que eu consegui encontrar na vida cotidiana foi um. Nossa, Nossa foi Senhora, muito bom. sim. Sim. Então, encerramos por aqui o nosso trabalho. Agradecemos aí a atenção e a oportunidade de estar estudando esse sociólogo incrível. E é isso. Muito obrigada.